Olá, e bem-vindos de volta ao Alma Medieval. Aqui, não falamos de tronos dourados, nem de glória nas grandes batalhas. Aqui, rasgamos o véu da história oficial para iluminar a vida dos anônimos. Aqueles cujos nomes ficaram soterrados pela poeira dos séculos, mas cujas vidas foram o verdadeiro motor da Idade Média hoje. Vamos abrir o baú de segredos de um homem que passava os seus dias entre a terra e os céus. Um homem que trabalhava lado a lado com a morte no coração da Paris do século XIII. Seu nome era Guillaume. O seu ofício, coveiro-mor, na vizinhança da majestosa Catedral de Notre-Dame. Pense em Paris em 1250, uma cidade de cheiros fortes, ruas labirínticas e onde a catedral se erguia, como uma montanha de pedra e fé. Aos pés desta imponente fé ficava o Cimetière des Innocents, o maior cemitério da cidade, e o reino de Guillaume. Guillaume não vestia seda, nem usava armadura. As suas vestes eram ásperas, tingidas pela terra úmida e pelo luto. Ele era o guardião da última morada, o homem que fazia a ponte entre a vida terrena e o descanso eterno. A rotina de Guillaume era brutal. O trabalho começava antes do sol nascer. Ele não apenas cavava as sepulturas. Ele era o responsável pela gestão de um espaço que recebia centenas de corpos por ano, num tempo em que a higiene e o espaço eram luxos inexistentes. O Cimetière des Innocents era, por necessidade, um lugar de sepultamentos constantes e sobrepostos. Era comum, após 10 ou 20 anos, os ossos serem desenterrados e empilhados em ossários, para dar lugar a novos corpos. Este processo, chamado de levantamento de ossos, era feito por Guillaume e a sua pequena equipa. Eles tinham de lidar com a fragilidade dos restos mortais, a umidade da terra e, claro, o risco constante de doença. Imagine o odor, o esforço físico e o peso psicológico de manusear os despojos de gerações inteiras. Para ele, cada crânio não era apenas um osso. Era a lembrança de um sapateiro, de uma vendedora de mercado, de um estudante que a história nunca se dignou a nomear. E depois vinha o flagelo, quando a peste negra chegou. A vida de Guillaume virou o inferno na terra. Em tempos normais, ele era o homem que oferecia uma despedida. Durante a peste, ele era apenas um transportador. Os corpos chegavam em carroças, as dezenas, as centenas. Não havia tempo para orações demoradas, nem para sepulturas individuais. Ele teve de supervisionar a abertura de valas comuns, imensas covas que engoliam indistintamente ricos e pobres, jovens e velhos. O seu trabalho deixou de ser um ofício para si, tornar uma corrida desesperada contra a entropia da morte. Testemunhar tanta perda e sobreviver a ela fez de Guillaume uma figura única. Ele desafiou a morte diariamente, debaixo de chuva, debaixo de sol e debaixo do pavor da contaminação. Apesar de ser um cemitério católico, o Cimetière des Innocents era um ninho de superstição popular. Os parisienses acreditavam que o solo era milagroso, com a capacidade de decompor corpos num tempo recorde, mas também o consideravam assombrado. Durante a noite, o cemitério era o palco de lendas urbanas. Contava-se que os fantasmas dos inocentes, menos as crianças sepultadas ali, flutuavam sobre as campás. Guillaume, o coveiro, era a única pessoa que passava a noite no cemitério com regularidade. Ele era o guardião, e por isso, o único a testemunhar os sons estranhos, os movimentos na escuridão ou os vultos. Ele tinha de lidar não só com os mortos, mas com o medo dos vivos. Ladrões de túmulos tentavam a sorte, e os marginais da cidade usavam as tumbas como esconderijo. Mas o seu papel mais fascinante era o de confidente. No tempo da Idade Média, a vida era pública, mas a morte era íntima. Antes de cobrir a sepultura, Guillaume muitas vezes recebia pequenos presentes dos enlutados: uma flor, uma moeda, um pequeno pedaço de papel com uma confissão ou um desejo para o defunto. Ele era o depositário, involuntário dos últimos sussurros de Paris. Conhecia o segredo da herança que foi roubada, o nome do amante escondido,
a culpa que a viúva não podia partilhar com o padre. Ele levava esses segredos para a cova, garantindo que eles permanecessem enterrados para sempre. Para além do macabro, havia a arte. Gwilym era também uma espécie de artesão. Na ausência de recursos para grandes monumentos, ele era o responsável por dar um toque de beleza possível à última morada. Ele supervisionava a construção dos pequenos muros, a plantação de algumas árvores e a manutenção das valas de pedra, que eram as formas mais modestas de sepultamento para os pobres. Ele entendia que, embora o trabalho fosse repetitivo e sombrio, a dignidade dos ritos era fundamental para a comunidade. Ele garantia que cada corpo fosse sepultado na orientação correta, que cada pequeno ritual fosse respeitado. Mesmo nas pressas da epidemia, há registro um pequeno fragmento numa crônica da época, que nos dá um vislumbre da sua compaixão. No inverno de 1272, uma jovem, Maria, morrera de febre. O seu marido, um camponês pobre, não tinha dinheiro para um caixão. O coveiro, Gwilym, viu o desespero do homem. Em vez de a atirar diretamente para uma vala comum, Gwilym usou restos de madeira descartados da catedral para improvisar um caixote para o corpo. E, no túmulo, cavou um pequeno nicho na terra para que o marido pudesse colocar um minúsculo anel de cobre, a única joia de Maria. Este ato simples de decência, registrado num canto do pergaminho, revela que o coveiro era mais do que um operário. Era um homem que, apesar de tudo o que via, se recusava a deixar a humanidade morrer. A ironia na vida de Gwilym, o coveiro, é dolorosa. Ele passou a vida a garantir que os outros fossem lembrados, mas o seu próprio rastro na história é tênue. Para os historiadores, ele é apenas uma nota de rodapé, um nome numa lista de funcionários. A sua história não está em grandes tratados. Está nas minúcias, nos registros paroquiais de pagamentos de sepulturas, nos inventários de ferramentas de fossores coveiros e nos relatos laterais de cronistas que descreviam a vida na rua de Paris. Tivemos de cavar muito para lhe dar voz. E é por isso que ele é tão importante. Gwilym representa as dezenas de milhões de almas que tornaram o mundo medieval possível. Eram os moleiros, os tecelões, os vitrieres vidreiros, os soldados rasos e os coveiros. Eles eram a infraestrutura viva da Idade Média. As suas vidas eram uma luta diária, mas também eram preenchidas com a esperança, a fé e o humor negro que só os que vivem perto do abismo podem ter. Gwilym era, em si, um microcosmo daquela sociedade. Ele temia o Deus, temia a peste, mas não temia o trabalho e não se deixava vencer pelo desespero. Ele era a resistência silenciosa. Não sabemos exatamente como nem quando Gwilym morreu. Não houve uma crônica a registrar a sua passagem. O mais provável é que tenha morrido como viveu, em silêncio, talvez de doença, talvez de velhice, e, ironicamente, ele terá sido sepultado no mesmo solo que cuidou durante décadas. No cemitério des Innocents, o seu legado, contudo, é palpável. O seu trabalho permitiu que a comunidade de Paris continuasse. Ele ajudou a manter a ordem e a dignidade face ao caos da morte. Cada vez que olhamos para as grandes catedrais ou para os castelos, devemos lembrar-nos de que eles não foram construídos apenas por reis ou arquitetos, mas por milhões de mãos anônimas, incluindo as mãos calejadas e enlameadas de um coveiro. O seu túmulo, se é que o teve, desapareceu há muito tempo, soterrado por novas gerações de mortos. Mas a sua história serve como um poderoso lembrete. A história não é apenas feita de quem grita mais alto ou de quem veste a coroa mais brilhante. A história é feita de cada respiração, de cada esforço e de cada pequeno ato de humanidade. É nos anônimos que encontramos a verdadeira alma medieval. A vida de Gwilym, o coveiro de Notre-Dame, é a prova de que as vidas mais esquecidas são muitas vezes as mais ricas em significado. Ele viveu na fronteira do sagrado e do profano, e a sua história é um portal direto para a vida cotidiana, as crenças e os terrores de uma era. Ele deixou para trás não um nome famoso,
mas um legado de dignidade na adversidade. É este o tipo de história que nos recusa a esquecer. É este o tipo de alma que o Alma Medieval se empenha em desenterrar, para que possamos, finalmente, dar-lhe o lugar que merece. Se ficou cativado pela vida de Gwilon e se acredita que as vozes dos anônimos merecem ser ouvidas, não deixe esta alma voltar para as sombras. Inscreva-se agora no Alma Medieval. Junte-se à nossa comunidade de historiadores. Ative o sino das notificações para ser o primeiro a descobrir o próximo segredo medieval que vamos desenterrar. Deixe um gosto no vídeo e comente com a hashtag Alma Medieval para nos dizer que tipo de vida anônima gostava de ver ganhar voz. Até ao próximo mergulho nas profundezas da Idade Média.